Peidar. Porra, bicho! Foi mal. Não faz isso! Vai feder aqui, macho. Fala aí. Ó. Alô, pipoqueiro! Top 10 filmes que vem. Falando daquele lugar, alô, chegou o pipoqueiro! Já é isso, mano. Já É lembro, a não. música que eu lembro aí. Olá, meus amigos! Bem-vindos aqui a mais um Top 10! Dessa vez nós vamos falar sobre filmes que envelheceram mal. Aquele filme que você assistiu antigamente e que hoje você assistir ele não tem condição, galera. Não dá, não é Os a mesma efeitos especiais são ruins, o continuismo, a direção... A história é boba. A história é boba, ou seja... Era uma moda da época. Isso, você hoje em curtiu dia- muito esse filme no passado, mas hoje, você reassistindo, você não tem mais paciência. A gente não tá dizendo necessariamente que esses filmes são ruins. Eles só são filmes que estão muito datados. Se você for assistir hoje, não vai achar tão legal. É, verdade. E a gente não quis falar de filmes que eram ruins na época, não. São filmes que na época tiveram sua repercussão, tiveram seu sucesso. São filmes inassistíveis. Então vamos começar com o número 10. Mad Max, Além da Cúpula do Trovão. Rapaz, esse filme eu vou dizer sério. Eu acho que realmente ele é um filme inassistível, porque hoje você não dá pra ver aquela vestuário fuleiragem, aqueles cabelos frisados, aquele negócio hoje é muito demodê, né? Não, é meio estranho. É o seguinte, tudo bem que se passa em outra época. O Mad Max é uma série muito boa de filmes. Com certeza. A gente teve o exemplo agora do último Mad Max, foi muito bom. O Mad Max 2, ele teve foi aquele sucesso cult, né? Por causa da inovação, da criação daquele mundo, não sei o quê. E no 3, ele houve um retrocesso, que isso é uma coisa muito ruim, porque o filme, a censura caiu pra poder o filme fazer mais sucesso, tanto porque a censura dele é bem abaixo dos outros. Enquanto os outros eram violentos, no 2 era violento, no 1 era violento, nesse você vê um grupo de crianças dando panelada na cara dos bandidos. Pois é, e cara. você pode analisar esse filme aí, basicamente, do primeiro pro terceiro filme, eles diminuíram certas coisas na direção, na atuação dos atores, botaram atores remedianos, ou seja, ele não envelheceu bem, porque hoje ele é muito tosco. E também, cara, os bandidos, eles não representam ameaça nenhuma. Você vê os bandidos levando panelada na cara. As crianças dando olé nos bandidos, passando no meio das pernas dos bandidos. Caiu muito a qualidade, acho que por isso que a série parou, né? Graças a Deus, naquela época. Número 9. O Tigre e o Dragão. Mas, eu acho que o Tigre e o Dragão, ele envelheceu mal. Hoje em dia, não se faz mais filme de Kung Fu, dos caras voando, andando, bambu, não sei o quê. Eu acho que ele é um filme poético e filosófico. Ele Com é. certeza, entendeu? Não nego que ele é. O problema é o seguinte, é um filme de 3 horas, que mostra pessoas lutando de formas fantásticas, voando, não sei o quê, que na época era interessante, era uma coisa nova. Hollywood não tinha visto ainda aquelas coisas magníficas e poéticas, como você tá falando. Hoje em dia prezam pelo realismo. Realismo, agilidade, Velocidade. tem que ser Enquanto naquele totalmente, outro, você via uma menina real dessa, você cura, dando porrada na galera e saindo voando, bro. A gente não tá dizendo que esse filme é ruim, não. Mas ele é um filme que ele, hoje em dia, não dá mais pra assistir do mesmo jeito como era na época. E você não pode ficar parado às 3 horas assistindo um filme que tem uma história que é contada muito lentamente. Muito lento. Você não tem mais paciência pra isso. Número 8. Flashdance. What a feeling. Olha, eu vou ser muito sincero, eu não sei se esse filme envelheceu tão mal, mas eu acho que ele envelheceu mal por um único motivo. Quem é que suporta ver aquela galera com roupa colada de ginástica e dançando? O problema é o seguinte, o problema é que o filme, esses filmes, eu não tô falando nem exclusivamente só do Flashdance, não, são esses filmes musicais dos anos 70, 80. Eles inventavam uma história besta, sem graça, pra poder ter uma ou outra cena de dança. Você não tem um contexto, né? Então hoje assistir isso é meio que, Meio de sem cara graça. você vê. É uma história de uma sem graça, personagem velha sem graça, desinteressante, que ela quer Ela dançar trabalhava numa metalúrgica. numa metalúrgica e tudo mais. Por que mulher trabalha em metalúrgica? Isso é sexismo, o nome disso, não é? Sexismo? Sexismo. Você Não vai é ser... preconceito, não? Também pode ser, mas é mais sexismo mesmo. Você tá achando que mulher não pode fazer o trabalho do homem, então cuidado com as suas palavras. Você que lembra aí desse filme. Toma cuidado com as suas palavras, levo muito porque sim. os policiais da internet estão de olho em você agora. Número 7. Top Gun, Ases Indomáveis. Auge do Tom Cruise, né? Foi o lançamento dele pro mainstream, Pra né? Hollywood, assim. Pra né? Hollywood em geral. Pois é. Eu acho que é o tipo de filme que não tem mais como você assistir, porque era uma exposição clara de caras, de corpos malhados, jogando vôlei sem camisa, e que botava aqueles óculos meio Ray-Ban, e até pilotavam
É F-15. Não, é F-14. F-14 tinha que mostrar que era o grande piloto, pelo amor de Deus. Machões, não sei o quê. Inclusive essa cena que você mencionou, dele jogando vôlei sem camisa, fazendo pose pra campo, como você pode ver aqui, é meio desagradável de ver, né, cara? Eu vou dizer uma coisa. Parece uma propaganda de uma marca de roupa, cara. De roupa de surfwear, sei lá, uma coisa assim, tá? Tá olhando pra isso aí. Olha pra câmera, mano. Tem razão. Número 6. O Ataque dos Vermes Malditos. Rapaz, quem não lembra de O Ataque dos Vermes Malditos, filme com Kevin Bacon e Fred Ward. É um tipo de filme que eu acho que nem o próprio Kevin Bacon, que hoje é um grande astro de séries e já fez muitos filmes bons, quer que você assista. Apesar de ser um filme cult, eu acho que O Ataque dos Vermes Malditos, ele não envelheceu bem, porque você vê uma coisa de um bicho mecanizado, às vezes você vê a cena, você percebe, é isso que é legal, que ele não envelheceu bem. A montagem tem uma cena real e uma cena que é uma maquete. Tem cenas que são maquetes físicas, macho. Não, você percebe de cara que é aquilo ali. Longe de dizer que esse filme é ruim, ele é um filme muito divertido ainda hoje em dia, mas tecnicamente, como você disse, ele tá muito ultrapassado. Ele envelheceu, não adianta, aquilo funcionou muito bem naquela época, mas como você percebe claramente as situações, eu digo assim, não envelheceu bem, não dá mais pra assistir. Há muita tecnologia que nós temos hoje, né? Número 5. As Panteras. Eu acho que o filme, ele envelheceu mal também, mas eu acho que as atrizes Lucy Liu, Drew Barrymore e a Cameron Diaz ainda estão gatas hoje. Não, elas claro. envelheceram bem. Não tem o que negar disso, não. O problema desse filme, eu vou dizer o seguinte, ele também, como o Tigre e Dragão que a gente falou, ele é um fruto da sua época. Na época, era aquela tendência, vamos fazer filmes de luta em que as pessoas... E câmera lenta, fruto do Matrix. Eu lembro, a primeira vez que eu vi o trailer das Panteras, eu pensei, caramba, que legal, é igual a Matrix. E hoje em dia, se a gente vê Você só foi assistir porque era parecido com o Matrix. E hoje em dia, se a gente for assistir uma coisa dessa, dizer que é parecido com o Matrix, a gente vai achar ridículo, porque já Totalmente, é uma fórmula que já foi chupada ao extremo. Mas é um filme com uma bobagem. A negada chega atirando nelas, e em vez de elas se esconderem, elas fazem pular pra cima. Fora que explosão, joga elas pra longe. É um empurrãozinho de leve. Com assopro. Número 4... Filmes do 007 com Pierce Brosnan. Aqueles filmes hoje são inassistíveis. Porque o Pierce Brosnan, como 007, foi o pior 007. Mas o Pierce Brosnan, acho que ele hoje não consegue você enxergar o cara como 007 frente ao Daniel Craig, hoje em dia, fazendo 007, que é um verdadeiro agente da MI6 ali. M6. É a mesma agência do Internet, né? Mais ou menos. O Internet é uma subdivisão. É uma subdivisão, assim, secreta, né? Agora, o problema desse filme é exatamente o seguinte. Na época que ele foi lançado, ele era bom. O GoldenEye ainda tem algumas cenas que dá pra assistir, mas agora eram uns personagens vilão muito caricato. Hoje em dia, não dá pra aceitar um vilão caricato. Parece Austin Powers, parece que você tá vendo uma comédia. E outra coisa, era uma ação muito comedida. Não era aquela ação que, tipo assim, planejadinha, você via que era muito planejado. Não era muito real, cara. Não era muito real e era... Mas o filme ainda por cima era mal feito, como você pode ver nessa cena aqui. Caramba, cara, isso aqui não convence ninguém, não. Pô. Ele surfando na frente de uma onda na Antártica. Que diabo é isso, cara? É mal feito demais. Número 3. Superman, parte 2. É aquele que ele pede os poderes, uma coisa assim? Ele pede os poderes do meio do filme. Parece que ele quer tentar ser humano pra ficar com a Lois Lane, né? Aquela coisa quer toda. Comer a luz e não pode. Porque ele sabe que o super esperma dele vai perfurar ela. Ei, produção, esse linguajar aqui não tá bom, não. O problema desse filme, se você for ver, o primeiro filme também tem uns certos absurdos, que nem a gente comentou naquele top 10 absurdos. Naquele top 10 absurdos, com certeza. Que é a questão dele voltar no tempo, ele rodar em volta da Terra, já ao contrário, voltar no tempo. Ele não tem o ritmo de ação que é empolgante. Tudo muito lento, ele vai enfrentar 3 super vilões, um joga uma coisa e ele impede. Isso. O outro joga outra e ele para também. Não é aquele que ele manda os vilões pra aquela Zona Fantasma? Não, a Zona Fantasma, eles aparecem no primeiro filme. No segundo, eles são libertados dessa Zona Fantasma e vêm pra Terra. Então, eles, nesse filme, eles inventam uma porção de poderes que ele nunca teve. Por exemplo, ele dá um beijo na Lois Lane e ela esquece tudo. É o beijo da amnésia que ele tem. Até, inclusive, o próprio roteiro. Eu acho que o que mais envelheceu num filme como esse, hoje em dia, é o próprio roteiro, a história. O roteiro também... Superman é mais profundo, é um pouco mais... tem a questão do romance, tem. Mas isso, tipo, não dá pra se encaixar mais no dia de hoje. Voltando a essa questão dos poderes que eu tava falando, por exemplo, tem um momento lá que ele pega e tira o símbolo dele e joga no vilão, que ele vira tipo um papel celofane, se envolve no vilão e depois desaparece. Ele não fez nada, ele pegou o vilão. Poder esse Superman. De onde é que tu tirou esse poder de papel celofane? Não existe esse tipo de
coisa. Número 2. Godzilla, do Matthew Broderick. É, aquele primeiro Godzilla que é 1998, mais ou menos por aí. É. Rapaz, olha, eu na época quando assisti aquele filme achava, caralho, que filme louco. Mas é a primeira vez que Hollywood fazia um Godzilla decente. Porque os efeitos especiais são tosquíssimos. A montagem, as maquetes, o filme é muito mal feito nesse E o filme é basicamente uma comédia. É uma piadinha o tempo todo, toda E eles tipo são muito falando. caricatos, eles são assim, tipo, engraçados. Era pra ser uma tragédia, era pra engraçado. você ficar lamentando que morreu gente, que ele pisou em cima. É uma bobagem, cara, e além dos absurdos, como você pode ver nessa cena do táxi, eles fugindo desse bicho. Rapaz, Aquilo ali, ele como é que eu um acho negócio um tão táxi, grande consegue... Ele era pra fazer só Não, assim, ó, pisou. Não, pisou. Matou. Uma cuspidinha assim era pra matar o bicho. Esse Godzilla 98 aí, claramente estava indo nos passos inspirados do Jurassic Park. Então tem várias cenas que a gente vê, várias semelhanças. Acho que Godzilla nesse filme parece mais um dinossauro que um Godzilla, lagartão. que é um lagarto grande, alguma coisa assim. E agora, galera, no número 1 dos nossos filmes que envelheceram mal, Alien 3. Fazendo aquela comparação com o primeiro e o segundo, são dois filmes que envelheceram muito bem. Ao contrário do terceiro, que regrediu história, que teve uma parte técnica muito mal feita, especialmente na aparição do próprio Alien, né? Alien, os muito mal efeitos feito, cara. especiais. Hoje em dia, Porque realmente. no primeiro Alien você vê ele só na penumbra, você vê ele de relance, você vê ele perto. Simples, antigo, você até ignora porque a história é boa e tudo mais. Foi uma regressão muito grande na história, que no primeiro era aquele Alien sozinho, no segundo era um planeta de aliens, no terceiro aí voltou a ser o Alienzinho sozinho. E fora que ele também matou os personagens principais, cara, né? Matou a própria Ripley, o Dwayne Higgs, o Bishop, a meninazinha. É. Personagens que eram pra ter continuado, porque teria ficado muito mais rico o filme. O próprio James Cameron falou que o segundo filme, pro terceiro, jogou fora tudo que ele tinha construído. Para uma prova de que ele envelheceu muito bem, é que a partir da história do James Cameron, do Aliens no Resgate, já tiveram N outros filmes, franquias e jogos em cima daquele período, daquela história. Então, é uma prova de como envelheceu bem. Galera, comente no YouTube qual tipo de top 10 que você gostaria que nós fizéssemos. A gente vai tentar analisar aqui e ver se a gente faz um top 10 especialmente para você. Obrigado por curtir o Focus Bros! Ah, não vi você aí. Cara peidando no estúdio. Porra, tô passando mal, tô doente, pô. Sabendo que eu tô morrendo? Eu tô podre. Eu tô sentindo aquela cadinha.